isso quando Paulo diz assim: eu plantei, Apolos regou, e Deus deu o... Então, Deus deu o crescimento. Plantar, Deus não vem plantar, é com Paulo. Regar, tem que cavar o poço, tira a água para regar. Agora, fazer germinar, fazer crescer, fazer florescer, fazer frutificar, nenhum homem pode fazer isso. Essa parte é de Deus. É por isso que eu já vou aproveitando para que nesse momento que nós estamos escutando esta reflexão bíblica, alguém às vezes recebe uma promessa de Deus e às vezes pensa que Deus me prometeu e vai chegar, e cruza os braços e fica esperando. Oh, se você não cavar o poço, do tempo que Deus faz a promessa até cumprir ela, você tem que cavar tantos poços, porque a água não está na flor da terra, não. E no deserto estava lá embaixo. E cava poço não é coisa fácil. É ir tirando a terra, ir fazendo, ir afundando, e a água não aparece, e tira pedra, e tira pedra, e tira terra, e lá embaixo aqui a água começa a borbulhar. Quero aproveitar para dar um alerta, principalmente aos jovens que sonham e têm promessas, projetos a cumprir, até Deus promete. Essa palavra é para nós. Deus promete e Ele cumpre com o que promete a gente. Agora, nunca Ele vai fazer a parte que é para a gente fazer. Às vezes tem aquele jovem que quer ser um médico, um engenheiro, uma pessoa bem promissora em uma profissão, mas só fica no eu quero e eu vou ser, mas não estuda, não pega o livro para queimar a pestana, vai fazer o vestibular, não, Jesus vai me ajudar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e não pega no livro. Essa é para você. Cave o poço, senão você vai ser reprovado. Deus promete, Deus ajuda, agora cavar o poço, olha... A bênção vem, mas faça a sua parte. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, agora a bênção do crescimento, da prosperidade, vem dele, é de Deus. Às vezes a gente vê vários jovens conversando, no meu tempo de jovem também, todo jovem passa aquele tempo da prova, e parece que quando quer casar é que aperta a mesma coisa. Aí a gente conversava, está fechada as portas, estou estudando, e um levava pau no concurso, passava a noite, mas não era chamado, e aquela agonia tremenda, e só que Deus fazia promessa no meio da mocidade. Aí tinha uns que diziam, Deus me prometeu uma porta larga e essa porta larga vai chegar, mas de braços cruzados, todo engravatado, só queria do bom e do melhor. Já tinha outros que também a mesma promessa, Deus não abriu porta ainda, mas Ele abriu uma brecha de uma janela, eu vou começar a cavar o poço pela brecha da janela. Aí ia vender jornal, ia trabalhar de office boy, de noite estava com um caderno, na igreja com a Bíblia lendo, de joelho quando tinha tempo no ciclo de oração. O que é isso? É cavar poço. E daqui a pouco a água começava a borbulhar, a bênção vinha chegando. Ô irmãos,
A Bíblia diz em Eclesiastes 8:11 que quem observa, eu vou ler esse versículo aqui, não é exortando não, é um alerta para ficar mais atento. Porque às vezes tem crente que quer bênção, que quer prosperidade, que quer bom emprego. Jesus vai mandar, estou esperando. Cava poço não. Provérbios capítulo 11 e o verso 4 diz assim. Não, Eclesiastes, quero dizer. Eclesiastes 11 e 4 diz assim. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, a gente olhando aqui na palavra de Deus, Deus abençoa, faz a parte dele, cumpre tudo o que cumpriu, que prometeu, mas espera que a gente faça também a nossa parte. No verso 12 a 14 fala da bênção que Deus enriqueceu Isaac. Vamos ler aqui. O verso 12 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, quem semeia é Isaac, e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoara. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Deus prosperou de forma grandiosa a vida de Isaac. Agora a gente aprende também outra coisa aqui. Deus ele abençoa, não quer que faça barganha com ele, mas ele quer ver também o nosso reconhecimento daquilo que ele faz por nós. O que é barganha com Deus? Barganhar com Deus. Deus, eu só faço aquilo se tu me der isto. Eu só vou fazer aquilo se tu me conceder aquilo. Isso é barganha com Deus. E com Deus a gente não faz barganha. A gente faz, Deus, se tu mandar, eu preciso e quero, mas vou fazer a tua obra, eu vou evangelizar, agora eu preciso. Voluntariamente. Aí a gente vê aqui na palavra de Deus que a bênção de Abraão foi grande, a bênção de Isaac foi grande, a bênção de Jacó foi grande, mas eles souberam equilibrar o material com o espiritual. 26 de Gênesis, nesse mesmo capítulo, a gente vê Isaac oferecendo um altar ao Senhor. A gente vê Abraão oferecendo sacrifício ao Senhor, levantando o altar. A gente vê Jacó. O que é que eu quero dizer? Mas é bom ler. O que é que eu quero dizer com isso? 26 e 23 diz assim. O 25 diz assim: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali sua tenda. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. Então, Isaac tratando do espiritual. Aí vem Gênesis no capítulo 13 e o verso 2, aliás, o verso 18, dizendo que Deus abençoou sobremaneira Abraão, quando ele diz aqui o seguinte: e Abraão armou a sua tenda. O verso 3 e o verso 2 diz assim: e ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Você que gosta de riqueza, de bem material e tal, já está alegre, né? Deus abençoa mesmo. Mas tem a outra parte, que a gente tem um compromisso com Deus. Quem é que não quer ser abençoado por Deus aqui na terra? Não venha com aquela conversa: não, eu quero viver humildemente. Quer nada. Eu não vou nem entrar aí, mas... Aí ele diz aqui no verso 18:
E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos cavalhares de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao... Aí vem Jacó também em Gênesis 30, 43, que ele edificou altar. Gênesis 33, 20, ele edificou altar. Vem em Gênesis 37, 35 e 7, que ele edificou altar ao Senhor. E o que é que Deus, o Espírito Santo, nos atenta a observar aqui? É que, no tempo que a gente está precisando, parece que a gente fica com mais devoção. Parece não, fica com mais devoção. No tempo da aridez, da sequidão, da fome, da necessidade, você vai mais para o culto de oração, você vai mais para o culto de doutrina, você faz jejum, você vai para o ciclo de oração, escola dominical. Aí quando as bênçãos vêm chegando, nós temos uma tendência de ir priorizando as bênçãos materiais e subestimando, encostando as bênçãos espirituais em detrimento das materiais. Aí é onde vem o perigo. É por isso que de vez em quando você vai encontrar um crente muito abençoado materialmente, mas você procura ele no culto da doutrina, não encontra. Procura ele no culto de oração, jamais. Procura na escola dominical no domingo, trabalhei a semana toda, tenho que ter lazer, descansar. Vigília, jamais. Agora, quer as bênçãos, quer as bênçãos, quer as bênçãos. Irmãos, Deus atenta para o nosso reconhecimento também. Quando a gente fala nessa parte aqui, eu me lembro que Deus, quando ele curou os 10 leprosos, em Lucas, no capítulo 17, e o verso 11 a 18, eles vieram a Jesus necessitados, doentes, separados da família, sem poder trabalhar, numa situação difícil, e Jesus atendeu a eles na hora. Eu vou ler, vamos ler, não é? Lucas, no capítulo 17, Lucas, no capítulo 17, e o verso 11, é o que está escrito aqui na palavra do Senhor. 17, 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-os aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve em que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interessante. Jesus te abençoa, Jesus me abençoa, mas ele fica olhando como é que a gente vai reconhecer a bênção que ele nos concede, material, na saúde, na vida espiritual. Ele fica olhando a sua intenção. Quero aproveitar nesse momento que você está escutando a palavra de Deus, que é Deus falando com você através da palavra.
Isaías tem um versículo que diz assim: lembra-te da rocha de onde foste cavado. E às vezes você não dá uma olhadinha para trás para ver lá atrás o que Deus fez com você. E agora Deus te prosperou, te abençoou, aí não tem tempo de ir para a igreja, não tem, como eu falei, não tem tempo de ir para culto, para nada. E Deus fica olhando. O leproso, 10, só quando saíram aí Jesus, 1, 2, 3, 4, 5, 10, e ficou esperando. Daqui a pouco vem um cheio de gratidão, começou a adorar, começou a agradecer. Aí Jesus cobrou. Detalhe: Deus usa os mínimos detalhes da nossa vida e considera a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Você que está correndo de um lado para outro, não tem tempo nem de orar mais. Quando ajoelha é boa noite, Jesus, e já está bom. Recebe um alerta de Deus nesta noite. A bênção foi Ele que mandou. A força nos teus braços é Ele que dá. A força nos teus pés para andar é Ele que concede. O pau pulsar do teu coração 24 horas é Ele que permite. Os teus olhos se abrem e você vê, é Ele que permite. É por isso que o apóstolo diz: por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu acho interessante, não vai dar tempo de falar dos filisteus, mas o filisteu a gente deixa para falar. Acho interessante é que as irmãs que fazem aquele trabalho do ciclo de oração, visitando o trabalho importante, é muito importante. E de um grupo de uma certa congregação que as irmãs saíam fazendo aquela visita. E o dia eu tive o privilégio de ir com algumas irmãs e tinha uma que disse: olha, pastor, o senhor vai, porque ela eu acho que ela não chega, ela não ri, só faz chorar. E no grupo que eu fui uma irmã doente também, da perna inchada, ela mancando, mas ela levou cura só com a palavra dela. E eu já estava meio cansado. Aí quando ela chegou, que viu a irmãzinha lá, com a cara já esperando passar para o outro lado, aí ela fez: Pai do Senhor, minha filha, como tu estás rosada. A irmã estava sem sangue. Como tu estás bonita, rosada, porque Jesus já está te curando, vai te ajudar. A irmã que não sorria fez, começou a rir, deu aleluia, deu glória. A palavra também faz efeito na nossa vida. Cantou um hino, aí dali ela estava visitando e eu recebendo. Eu digo: eu quero, Jesus, eu estou precisando, Jesus, dessa palavra. Aí encontrou uma das que foi abençoada, mas colocou um negócio de comércio e era trocando cheque e para lá e para cá e não tinha tempo. Aí a irmãzinha foi e disse: minha filha, estou precisando de você para a gente fazer visita no ciclo de oração aos enfermos. Ela disse assim: eu tenho muito o que fazer. Quer dizer que o trabalho da visita aos enfermos, a quem estava precisando, era de quem não tinha, era quem estava desocupado. Eu tenho muito o que fazer. E saiu. A irmã fez: está certo, Deus te abençoe. Deus atenta para estas coisas. E você que está sem tempo para Deus, escuta a palavra. Deus está olhando cada passo que você dá. Aleluia. Cada dia eu digo: Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu quero fazer mais, eu quero ser mais útil, eu quero te agradar mais.
Poucos dias depois, deu um problema lá na saúde, coração, tanta coisa, e foi socorrida. Aí não teve mais como assinar cheque, não teve mais como dirigir o carro que era na velocidade para lá e para cá, não teve mais como dirigir. Balão de oxigênio. Aí disse: diga às irmãs do ciclo de oração que venha cá. Aí aquela irmã, que ela disse que tinha muito o que fazer, nós chegou lá. Pai do Senhor, minha irmã, ela não pôde nem dizer amém, porque o balão de oxigênio ela só estava: Jesus, Jesus, Jesus. A coisa de Deus é muito séria. Deus está falando aqui através da sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aí aquela irmã começou a cantar na cabeceira da cama, no ouvido dela: não desanime, Deus proverá, Deus cuidará por ti. As asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Teu olhar Deus velará. Fala, Jesus, nesta noite, Senhor. Deira lá na gaba sobre, negalaba sumi, negalabia. Aleluia. Que a pouco as lágrimas dela estavam descendo por aqui. É Deus quem te sustenta. É Deus que te dá vida. É Deus que cuida da tua família. É Deus que abençoa os teus negócios. É Deus que fortifica a terra. É Deus que manda a chuva seródia, a temporã. É Deus que faz as flores se abrirem, os frutos chegarem. Aí viu a importância de reconhecer aquilo que Deus faz com a gente, por nós e por a gente. Deus teve misericórdia, daqui a pouco teve alto, e não precisou nem ninguém dizer: filha, vamos visitar os enfermos. Ela mesmo já foi dizer: irmã, quando é o dia da visita? Eu sei quanto vale uma visita de vocês na beira da cama. Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac, Deus é o Deus de Jacó, Deus é o Deus da bênção. Aí Deus colocou ele, além de saltar para a estrada da fé, trabalhar no meio dos inimigos filisteus. Aí vem a arenga do primeiro poço, vem a briga do segundo poço, e eles não sabiam que a bênção não estava no poço, a bênção estava em Isaac. Foi por isso que quando chegaram lá no primeiro poço, que é o poço da contenda, Isaac, aí quando eles brigaram: é meu, o poço é meu, você tirou os lixos, tirou os entulhos, mas deu água viva, mas é meu. Isaac disse: tá bom, fica com teu poço, vamos mais para frente. Chegou lá na frente, vamos cavar, vamos tirar entulho, vamos tirar a terra. Aí a água borbulhou. Não, também esse poço é nosso. O filisteu é terrível.
Aí começou aquela briga, aquela opressão. Aí Isaac, está bom, fica com teu poço. Aí foi lá, aí a bênção acompanhando Isaac. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puser a tua mão na terra que te der o Senhor teu Deus. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra.